Essa é minha história. Uma história que infelizmente faz parte da vida de muitas meninas. Meninas que não ouviram os conselhos de seus pais e decidiram pular etapas da vida e acabaram mudando o rumo de sua história. No dia que completei os meus 15 anos de idade, fui a uma festa com amigos. Lá conheci um rapaz chamado Calixto. Começamos a conversar. O tempo passou e nossa proximidade foi crescendo, ao ponto de começarmos a namorar escondido. Logo em seguida, decidimos oficializar tudo. Então ele pediu ao meu pai a permissão para namorarmos. Mas no início tudo é flores, logo depois brigas. Em sequência, fui fazendo com que nosso relacionamento se acabasse. Com apenas 9 meses de relacionamento, colocamos um ponto final em tudo. A vida mais uma vez me pegou uma peça. Ainda fragilizada do término do relacionamento, fui morar com minha mãe, onde tudo era novo, me tirando a normalidade que eu vivia antes. O tempo passou e fui me acostumando com tudo. É engraçado como cada vez que você está se ajustando e as coisas indo bem, a vida insiste em dar seu toque. Às vezes ela pinta situações com cores fortes e atraentes, mas que com o tempo tornam-se cores desbotadas, frias e sombrias. E assim começa mais um capítulo da minha história. Estava eu em determinado lugar, com um grupo de amigos, quando um rapaz chegou. Seu nome era Teixeira. Tínhamos uma amiga em comum. Ele se juntou ao grupo, garoto falante, extrovertido, logo chamou minha atenção, e não sei como chamei a dele, já que me encontrava na minha tímida e calada. Após alguns olhares perdidos no ar, ele decidiu vir e se apresentar. E num passo de mágica, começamos a conversar sobre tudo, e tínhamos a sensação de nos conhecermos há anos. Foi incrível. Logo começamos a ficar, e o novo romance bateu à minha porta. Aos poucos, nossa intimidade foi crescendo. Minha mãe não via com tão bons olhos esse envolvimento. A primeira barreira que aparecia era a idade. Eu já com os meus 16 anos e ele com os seus 20 anos. Me lembro que certa vez saímos para dar uma volta. Um convite foi sussurrado em meu ouvido. Quer ir em minha casa? Estou sozinha. Coração pulsou aceleradamente. Uma mistura de medo e euforia embaraçou minha mente. Enfim, aceitei. Saímos e nos dirigimos à casa dele. E lá nos entregamos um ao outro. Dias se passaram e nada dele dá notícia, nem em redes sociais. Visualizava minhas mensagens, mas não as respondia. E assim os dias foram passando e o meu corpo foi sofrendo as transformações que eu não conhecia, sintomas iniciais de uma gravidez. Aos poucos, o desespero e o medo foi me dominando. Chamei minha amiga Josefa para ela me ajudar a entender o que acontecia comigo. Para ela relatei o que tinha acontecido e que no calor do momento tínhamos deixado de lado a proteção, que agora meu corpo dava sinais de mudanças e isso estava me deixando louca. Lembro que minha amiga, ao ouvir isso, arregalou os olhos e no seu olhar pude sentir o tamanho do problema que eu estava envolvida. Ela prontamente me abraçou e disse que ambas iriam achar uma solução. Uma das coisas que ficamos de acordo era fazer logo o teste de gravidez, onde todas as nossas dúvidas seriam esclarecidas e certamente comprovava o que já sabíamos. E assim ocorreu o mais estraçado da vida. Exames feitos, suspeitas confirmadas. Choro e desespero tomaram conta do ambiente, acalentada por ombros amigáveis que tentavam me dar força nesse momento complicado. Dias se passaram e o meu silêncio e mudança de comportamento
intrigava minha mãe, que sempre me questionava a minha mudança repentina de comportamentos, como também a ausência do namorado. Em meio aos meus pensamentos desesperados, surgiu um que certamente seria o pior de todos, que faria eu perder minha convicção em tudo que acredito, mas que no momento seria a única solução viável para pôr um fim em meu sofrimento. Chamei minha amiga mais próxima e relatei que iria fazer um aborto. Porém, antes tentaria falar com o Teixeira e ver o que ele teria a dizer, já que nós éramos os culpados por essa situação. Fui à sua casa para conversarmos. Relatei tudo o que acontecia, a gravidez indesejada, como também o desejo de interrompê-la mesma, e que estava ali para ver o que ele teria a dizer. Seu olhar me sufocava, como se eu tivesse arquitetado tudo isso, como se eu tivesse a culpa de tudo que estivesse acontecendo. Suas palavras ásperas me feriam, ainda mais quando ele questionou minha fidelidade a ele, e também quando ele disse que tinha outra pessoa. Quando abri a porta para sair, eis que meus amigos esperavam lá fora. Estava atordoada, como se um corredor comprido e escuro tivesse à minha frente. Sempre em silêncio, cheguei em casa, sentei em uma cadeira, no que parecia ser outro ambiente. Meus amigos não se atreviam a falar. Eles notaram que já estava tudo dito e tudo decidido. Restava ali esperar pela hora e ter a esperança de que tudo corresse bem. Uma amiga conseguiu, com alguns contatos, alguém que fazia o procedimento através de ingestão de medicamento. No dia marcado, nos dirigimos ao local. Enquanto ali estava, só conseguia pensar em que estava a pôr em risco a sua liberdade e até a própria vida. Teria dores e hemorragias? E se algo corresse mal? Não teria hipótese nenhuma de ser assistida naquela casa onde só fazia abortos clandestinos. Pensou na mãe, que nem sonhava que estava a passar por aquilo. Não pensou no filho que não queria. Pensou em si, mulher jovem, solteira, a cometer um crime à face de uma lei. A pessoa veio e me deu o remédio e me explicou como deveria ocorrer no momento. Me senti impotente, aterrorizada. Peguei e saí daquele lugar, onde estava a chorar enquanto saía. Fui amparada por ambos amigos que me acompanhavam. Tive que me recompor uns minutos antes de ir para a rua. No dia de tomar o medicamento, medo e pavor estava evidente. O medo de morrer era grande. Decidi pensar com clareza e enfrentar a situação. O primeiro passo seria contar à minha mãe sobre tudo o que acontecia. Aguardei ela chegar em casa, após um dia puxado e estressante de serviço. Sei que não seria uma conversa fácil, mas necessária. Ela, ao chegar, notou meu jeito inquieto e me questionou sobre o que estava acontecendo, que não era de hoje que estava ausente e evitando o contato direto em conversa. Numa fagulha de coragem, disse que estava grávida e que meu desespero era tão grande que quase levou a fazer uma besteira. Ela chorava como criança, nunca esperava passar por uma situação dessa. Planejava um futuro promissor para mim, mas no fim me deu um abraço que por meros segundos me fez esquecer que carregava um peso colossal nos ombros. Disse que tudo ficaria bem e que não abandonaria. Seria a mãe que eu precisaria agora. Hoje estou com os meus 9 meses. Não digo que tem sido dias fáceis. O olhar de todos sobre mim me incomoda. A falta da presença do pai dessa criança talvez seja a maior dor que persiste em me acompanhar. Mas se tenho encontrado dia após dia a força que é preciso, o ombro amigo e o colo de uma família que, apesar de tudo, me fez acreditar que dias melhores virão.